Alô, pessoal! Tranquilito no mas? Fontes alternativas de potássio que hoje aparecem no mercado cada vez mais, como por exemplo, os remineralizadores. Como evitar as perdas de potássio e como elas ocorrem? Você deve fazer adubação a lanço, em superfície ou em suco de plantio com esses adubos, com esse nutriente essencial. Neste vídeo conversei com o Dr. Adilson de Oliveira Júnior da Embrapa Soja e com o professor da URGS, Thales Checker. É imperdível. Pessoal, eu estou aqui com o pesquisador da Embrapa Londrina, Dr. Adilson Oliveira, e o professor da URGS, também Dr. Thales Checker. Nós vamos conversar sobre adubação potássica em soja. Então, agradeço muito ao tempo de vocês, Thales e Adilson. É muito importante o assunto. E já vamos à primeira pergunta. Quando falamos em perdas de potássio nos solos do Brasil, associamos muitas vezes a lixiviação. Mas alguns dados não mostram que essa associação é sempre correta. Há outros tipos de perdas mais importantes. Vocês poderiam tecer alguns comentários sobre esse tema? Obrigado, Thales. Obrigado, Nelson, pela oportunidade. Né? É um prazer vir aqui conversar um pouco contigo, né, com o Thales, que é uma pessoa que eu também admiro bastante, né? Professor altamente técnico, está produzindo muito resultado bom aí na ciência do solo. Então é um prazer estar aqui dividindo esse espaço aí com vocês, né? Entrando um pouco no âmbito da tua questão aí, Nelson, a gente sempre pensou que lixiviação era, e talvez seja em algumas condições, a principal perda de potássio no sistema, né? Mas nós sempre comentamos aqui na Embrapa, uma coisa é se falar, outra coisa é se medir, né? E quando a gente começa a medir, a gente vê que essa movimentação não ocorre na magnitude que a gente imagina ou imaginava, né? Então, o Thales também pode depois complementar com os dados deles. Mas nos nossos solos argilosos aqui, a movimentação de potássio é muito baixa, né? Segue uma lógica assim, sempre decrescendo o teor à medida que você vai aprofundando, mais ou menos igual o fósforo, mas não tanto no mesmo grau de gradiente, vamos dizer assim, né, que a gente teria para o fósforo. Mas eu diria que para lixiviar você tem que ter uma condição de textura, né, indo mais para arenosa, né, textura média, e tem que ter também um volume de chuva passando ali, um volume de água bem consistente, né? Então, regiões que a gente já tem uma precipitação anual menor, solo de textura arenosa, ou, perdão, argilosa, a gente já conserva mais o potássio ali na camada de 0 a 20, 20 a 40 no máximo, né? Sem falar que hoje, com sistemas de produção aí integrados, envolvendo braquiárias, cultura de cobertura, você pode muito bem aproveitar esse potássio que sai da zona de absorção prioritária ali da cultura da soja, que acaba sendo os primeiros 10, 20 centímetros do solo, né? Então, o que a gente pensa, e o Thales vai mostrar isso provavelmente, hoje talvez a gente se perca muito mais potássio por escorrimento superficial, por não conservar adequadamente o solo, né? Principalmente nesse sistema nosso aqui, soja, milho, safrinha de longa data, né, que não agrega muito palhada, não melhora a física de solo, né? Do que por lixiviação em si, né? Então, acho que a gente tem que começar a olhar mais essa questão de conservação, de evitar a erosão, né? Ter uma adequada infiltração de água no solo, no perfil de solo, para poder otimizar essa adubação potássica, vamos dizer assim, e evitar essas perdas. A gente tem visto muito escorrimento superficial e o potássio, como via de regra, é aplicado a lanço, né, e está concentrado ali na superfície do solo, acaba sendo
sendo levado aí junto com essa água de escorrimento. Perfeito. É isso aí, Gilson. E obrigado, esqueci de agradecer, né, Nelson, pelo convite novamente de participar dessa conversa, bate-papo com a Adubos e Adubações. É uma honra estar com vocês aí, conversando sobre essa temática hoje. A lixiviação de potássio, ela tem um enraizamento que eu não consigo entender no momento da história onde começou-se a criar essa cultura, né, esse culto à lixiviação desse elemento, que na verdade ela tem uma dinâmica muito mais próxima do fósforo do que a gente imagina. É muito mais, a mobilização dele vertical no solo é muito baixa. E mesmo em solos, às vezes, que a gente considera arenoso, digamos assim. Até um exemplo, eu sei que o Nelson conhece o professor Sereta, amigo do professor Sereta, alguns experimentos que eles fizeram lá em Santa Maria, monitoramento de longo prazo, com perdas por escoamento superficial e perdas por lixiviação, e aí eu faço um parênteses, porque não é qualquer estudo que faz esse tipo de avaliação. Eu desafio até os ouvintes aí, quem está assistindo, de procurar na literatura dados que mediram de fato a lixiviação do elemento com a água que infiltra em profundidade. Isso é uma raridade, e um desses experimentos foi desenvolvido lá em Santa Maria, lá com o professor Sereta. Eles avaliaram de que forma? Fizeram lisímetros, né? Fizeram uma trincheira até 60 centímetros de profundidade, escavaram para dentro, colocaram uma caixa lá de polietileno com um sistema de filtragem todo que armazenava uma área, coletava uma área da água que infiltrava nesse solo. E a cada evento de chuva, imagina o serviço, o trabalho, né? A cada evento de chuva que gerava percolação, que é o movimento vertical da água, 60 centímetros de profundidade, eles coletavam e avaliavam quanto de potássio foi mobilizado. Nesse mesmo experimento, eles tinham o aparato lá que verificava o quanto que escoava superficialmente, com a água do escoamento superficial. E esse experimento é um argissolo com 20% de argila, né, para muitos é considerado um solo já com textura mais arenosa, uma CPC que deve dar em torno de 7, 8 centimol carga, se não lembro o número exato, enfim, e com uma declividade de apenas 4%, uma declividade baixa. Então, nesse experimento aí foi monitorado por 2 anos todas as perdas por escoamento e por lixiviação, eles chegaram no valor de apenas 0,3% do que entrou de potássio sendo lixiviado, e 13% sendo perdido por escoamento superficial. Então, o grande sumidouro de potássio, de fato, está na superfície, a água que escoa superficialmente. Aí o Adilson falou uma técnica de adubação, né, que é feita a adubação a lanço, isso facilita muito o processo de perda. E o escoamento superficial, né, não é uma exceção na nossa realidade de agricultura tropical, subtropical, porque eventualmente nós temos todo ano chuvas, precipitações que superam a capacidade de infiltração de água no solo. Então vai gerar escoamento superficial. E se escoa a água, escoa junto os nutrientes que estão nos primeiros centímetros. Não há dúvida que se há escoamento superficial, há perda de nutrientes, de matéria orgânica, alguma partícula de solo também. Então, o grande desafio para evitar a perda por escoamento superficial aí é tentar fazer alguma medida para evitar o escoamento, né? Aumentar a infiltração de água no solo, rotação de cultura, palhada, algumas medidas de conservação do solo, às vezes estruturas, né, que podem também disciplinar o escoamento superficial, evitar que esse escoamento chegue até o final da parcela. E eu acho que poderia elencar ainda mais um problema, que é a forma como a gente interpreta se o elemento está sendo perdido ou não. E muitas vezes acabam sendo interpretados baseados no teor de potássio de um ano para o outro. Só que isso não é suficiente. O teor de potássio no solo, você tentar ver o quanto tem num ano e quanto tem no outro. Por quê? Dependendo do solo que vocês estão trabalhando, isso acontece bastante aqui, quem produz arroz no sul do Brasil, solos de várzea, que são ricos em minerais 2:1, são um grande sumidor de potássio. E aí, se a gente tem aqui dados com o João Pedro, né, foi um aluno meu que fez o mestrado, trabalhando só com a diamante do potássio em plano solo, em cristal, e o outro num argissol derivado de granito, também aqui na Estação Experimental da Agronomia, da URGS, que os dois solos, apesar de ter textura arenosa, possuem minerais do tipo 2:1 na sua composição.
em 90 dias, no ar de solo, 90 dias, aplicando 90 kg de K2O, 90 dias após a gente fez análise de solo, já não achava mais o incremento do teor de potássio que foi aplicado via adubação, acessando pelo MERIC 1. Né? Lá no solo lá de várzea também, teve sistemas que entrou diferença de 500 kg de K2O, de K, desculpa, não de K2O, de K, né, de potássio. Se quiser transformar para K2O, você teria que fazer 1,2 vezes o valor, né? Diferença de mais de meia tonelada em 3 anos. Ao final de 3 anos, você avalia o teor de potássio, o potássio disponível por MERIC, está igual. Aí, qual que é a interpretação do pessoal, dos agrônomos, técnicos de campo, né? Analisando antes, depois e toda essa diferença de potássio que entrou no sistema? Foi perdido. Foi perdido como? Solo arenoso, lavoura de arroz com irrigação. Foi perdido por irrigação. Eu garanto que 9 entre 10 dos agrônomos ou mais fariam essa interpretação. Mas se nós tivéssemos feito uma outra análise, né, que consegue acessar um potássio que está retido com maior energia, que é, por exemplo, o tetrafenilborado de sódio, o ácido nítrico, ou uma distorção de potássio mesmo, a gente consegue encontrar o potássio nesse mesmo solo. Então, ele está lá retido, mas com mais energia, e não consegue acessar ele pela simples análise do potássio trocável. Então, é um quebra-cabeça, às vezes, que exige um pouco mais de conhecimento, né, da própria química do solo, da mineralogia do solo, não simplesmente essa interpretação simplista, né? O potássio não está lá mais, então foi perdido por lixiviação, sendo que a gente sabe que o caminho do potássio é outro nesses sistemas. E se eu posso complementar, Nelson, só aproveitando esse último raciocínio do Thales, de fixação de potássio em fração de argila, a gente tem visto isso, inclusive, em latossolos aqui, não com um grau de intemperismo tão elevado, né, mas que tem um resquício de fração 2:1 ainda na mineralogia de argila, né, que tem essa contribuição de fração não trocável. Né. Então, eu acho que com a evolução aí dos trabalhos de pesquisa, a gente vai caminhar para alguma metodologia que não só mais avalie o trocável, mas também um potencial de fixação ou um potencial de liberação de uma fração não trocável aí, caso o teor abaixe do crítico. Né. É claro que a gente não vai querer trabalhar com isso, mas em experimentos aqui que tiveram assim, balanço de adubação muito negativados com o tempo, essa fração trocável que foi garantindo ali uma produtividade média de Brasil, né, sei lá, 50 sacos de soja, enquanto ela existia, né, depois que exauriu essa fração não trocável, que começou a aparecer sintomas de deficiência, assim, de forma mais contundente, né, então acho que a gente tem que, dentro da pesquisa em ciência do solo, começar a entender um pouco melhor a dinâmica do potássio, que não está só na lógica do trocável, mas tem ali um mundo para a gente estudar ainda, né, Thales, dentro dessa fração não trocável, que a gente pode até refinar depois metodologias analíticas aí. Interessantíssimo, né? A gente é uma visão nova, né? Uma coisa espetacular para se desenvolver, até para entender como é que funciona tudo isso nos nossos solos. Cada vez mais se fala em adubação de sistemas com fósforo e potássio. No caso do potássio, o que o produtor rural deve se preocupar para poder usar esse tipo de adubação? Quando é que, na prática, ele deve começar a pensar em entrar na adubação de sistemas? Como é que vocês enxergam essa questão? Eu acho que a primeira grande entrave é a definição do que é adubação de sistema. A gente não tem muito bem definido, apesar de ser já pesquisado, e pessoas que estão trabalhando com isso tentam, né, fazer condições de contorno para que isso, né, seja caracterizado como um sistema. Na minha visão, assim, a adubação de sistema, qualquer sistema de manual de recomendação de adubação e calagem, ele é uma adubação de sistema. Né? Ele prevê que você pode, por exemplo, chegar a níveis altos e repor a quantidade exportada, e a gente sabe que depois que tu chega em níveis adequados, você pode repor de acordo com a necessidade anual, por exemplo. Mas o que a gente está explorando bastante atualmente aí é como algumas culturas se beneficiam disso, da antecipação dessa aplicação. Por exemplo, já para fósforo aí no Paraná, junto com o professor Cimério, a Sandra lá na FAPA, eles têm demonstrado que o solo com condição baixa de P,
ou até às vezes médio, ou até próximo ao nível crítico, se antecipar a adubação fosfatada do verão, junto tudo no inverno, que tem uma temperatura menor, uma difusão menor do elemento, elementos maior por difusão, as culturas gramíneas são mais exigentes também, há um benefício, né, da produtividade sem prejuízo da produção de verão. Ou mesmo para adubação, para sistemas aqui integrados que tem no sul do Brasil, né, com a pastagem no inverno, no verão, soja. Então, a gente tem verificado que a pastagem que não recebe adubação normalmente, se nós anteciparmos o fósforo ou o potássio para a pastagem, ela se beneficia, ela produz mais. Ao final do ciclo de pastejo, como a exportação é muito baixa de carne, tem teores muito parecidos no solo e a produtividade da soja se mantém igual. É que a soja também ela é mais maleável, né? Ela não é tão exigente quanto uma gramínea de inverno, por exemplo, uma cevada, um trigo, enfim. Então, essa seria a estratégia. Então, você tem uma condição da quantidade total de elementos que vai ser exigido para o ano, você coloca onde vai ter mais resposta, onde tem mais exigência, né? Só que, claro, aí começa a aparecer alguns detalhes. Não dá para fazer isso se o teu sistema não tiver correção, né? Porque aí, obviamente, que a cultura que você está adubando vai ter uma resposta maior do que aquela que vai vir depois, na subsequência, porque o solo aí não está corrigido, né? Não chegou no nível de suficiência, né? Então, o ideal é que você faça uma correção total do solo antes de pensar em adubação do sistema. E eu acho que eu faria, no caso do potássio, né, Nelson, uma ressalva muito importante, que é talvez um perigo. Isso aí eu não tenho dado, mas a gente pode simular, né, nossa compreensão, o que seria uma adubação de sistema de potássio num sistema intensivo. Imagina um sistema intensivo com produção de milho safra, com soja, com altas produtividades, mais uma cultura de inverno com alta produtividade. Se nós somar tudo que é exportado de potássio para o milho, para a soja e para a cultura de inverno, e aplicar tudo numa vez, para uma chamada adubação do sistema, isso é uma bomba de potássio. É uma bomba de potássio e você vai ter problemas aí de desequilíbrio nutricional, porque vai afetar a absorção de cálcio, de magnésio. A gente sabe que isso acaba depois refletindo também numa menor resistência a doenças, patógenos. É toda uma bagunça que faz. Então, nesse caso, não seria aconselhável, né, especialmente no caso, nós estamos focando no potássio, entrar toda a adubação potássica numa pegada só, em sistemas intensivos, porque a quantidade é muito grande do elemento sendo adicionado. Não sei, Adilson, o que vocês têm tratado como adubação do sistema no Embrapa também a respeito disso? Eu compartilho, Thales, da tua opinião. Eu acho que a adubação de sistema tem sido muito falado de uma forma reducionista, né? Ficou quase como uma forma de posicionar ou reposicionar a aplicação de fertilizante, né? E no nosso entendimento, a adubação de sistema tem que ser muito mais complexo que isso, né? Então, não dá só para tirar daqui, botar ali, né, antecipar alguma coisa ou não, né? Então, a gente tem que trabalhar com critério, né? O critério principal dele seria o nível crítico. Então, eu acho que a gente vai fazer adubação de sistema em solos corrigidos, né? Corrigidos não só do ponto de vista nutricional, mas também de correção de acidez, solos que já estejam equilibrados, né? E aí a gente começa a considerar não só o potencial de exportação, mas o potencial de reciclagem, quanto que uma palhada deixa, se eu colocar uma braquiária, quanto que essa braquiária recicla, né? Eu posso debitar isso de um sistema de adubação. Então, eu acho que à medida que a eficiência da adubação muda ou não muda, se eu estou trabalhando com 20 centímetros de camada arável, agora eu vou para 40, eu preciso ter o nível crítico que eu tinha de 0 a 20. Então, todas essas informações tem que ser trabalhado na pesquisa e colocado dentro de um sistema de adubação, né? Então, eu acho que a adubação de sistema em si tem que considerar mais informação do que só vou antecipar aqui o fósforo, vou antecipar o potássio. E, por falar em potássio, né, puxando essa questão da exportação, de fato, se a gente começar a pegar sistemas de alta produtividade, aí é onde entra milho verão, que é mais comum na região mais ao sul do país, né, Thales, região de vocês. Aqui a gente ainda tem o sistema soja, milho, safrinha, e o milho safrinha,
pelo potencial de produção, acaba exportando aí metade do que se exporta uma lavoura de milho verão, né? Mas a quantidade de potássio a ser aplicada é muito alta, né? Se a gente considerar sistemas de alta produtividade com milho verão, né? O milho safra. Então isso tem que ser ajustado, né? Não tem como aplicar de uma vez só, eu acho que fica pesado. E quem acaba pagando a conta, sempre quando a gente eleva muito o potássio, é o magnésio, né? Então o magnésio, eu falo, ele apanha ou sofre dos dois lados na interação ali, ele sofre com o cálcio e ele sofre com o potássio, né? Então, a gente já viu, né, e tem sido muito comum a gente encontrar áreas com deficiência de magnésio, seja por excesso de gesso, por exemplo, uma calagem aí calcítico, né, ou seja, pelo excesso de potássio no V% mais baixo, né? Então esse equilíbrio aí tem que ser considerado, né? A gente tem que monitorar a fertilidade para poder, de fato, fazer uma adubação de sistema adequada. Só puxando o assunto um pouco, o Nelson acompanhou, o Nelson conheceu o Áureo Lantman. O Áureo começou um ensaio aqui em 1989, né, colocando a adubação fosfatada no inverno e não adubando a soja no verão, né. Isso começou lá em 89, eu diria que foi um dos primeiros, se não o primeiro, ensaio de adubação de sistema, assim, com foco em reposicionar fertilizante no sistema soja-trigo ali na época, né? E isso a gente conduz até hoje. E por 10, 12 anos, enquanto você tinha um teto de produtividade ali compatível com a prática, funcionou muito bem, né? E é muito lógico, no caso do fósforo, você puxar a adubação fosfatada para o outono e inverno, né? Uma condição mais seca, mais fria aqui para nós, né? Onde a cultura de inverno já vai demandar um pouco mais e você acaba posicionando fertilizante de menor mobilidade, né, no suco ali, e a soja responde muito bem ao residual dessa adubação, né. Então, eu acho que isso a gente vai ajustando na pesquisa, não dá para desconsiderar essas informações, né, mas a gente tem que ir ajustando aí em função da nova realidade, do sistema de produção e dos tetos produtivos que a gente tem hoje, né. Então, acho que o caminho que a gente pensa em adubação de sistema vai nessa linha aí. Eu acho que é interessante fazer um comentário que dá para associar tudo isso que foi falado, as quantidades que potencialmente podem ser usadas em adubações de sistema, que nem o Thales falou e você também, em altas produtividades, associar com a primeira pergunta, né, que as perdas nessa situação podem ser maiores ainda, por erosão, né, e então que todos cuidem muito da conservação do solo, palha e outras estruturas, porque isso aí pode ser literalmente jogar dinheiro fora, em grande parte, ainda mais adubando tudo em superfície, que nem é uma prática corriqueira no país hoje, né? Thales, tu ia falar? Desculpa. Não tem problema. Só para não perder o gancho da conversa, o Adilson tocou um ponto muito, muito interessante, que é a correção, não só do potássio, né, a correção da acidez. E você agora falando da manutenção da palhada também, Nelson. Então, para quem ainda acha que existe potencial muito grande de perda por lixiviação e quer combater qualquer perda por lixiviação que possa ocorrer no sistema, ao invés de parcelar a adubação potássica, ao invés de antecipar a adubação potássica, ao invés de colocar em cobertura, a gente tem que começar a pensar em estratégias que são mais eficientes para combater qualquer possibilidade de estratégia de perda do elemento por lixiviação, que é criar carga no solo. De forma que a gente cria carga no solo? Primeiramente, correção do solo, aumentar o pH, para aumentar a CTC do solo. E o segundo é através da adição de matéria orgânica. É a única forma de a gente criar carga, né? Além daquelas que já existem na fração mineral. Às vezes tem solos que tem pouca argila e não tem muito o que fazer. Não dá para aumentar mais carga porque não tem, é só quartzo, né, na fração areia. Então a gente corrige o pH, você cria carga até aquele pH 6, digamos, que foi corrigido. Mas depois disso não tem mais milagre. Tem que botar alguma coisa no solo para criar carga. E aí só tem uma alternativa, que é aumentar os níveis de matéria orgânica através da rotação de cultura, através da adição de resíduo orgânico. E isso sim são estratégias que assim, eliminam qualquer possibilidade de você ter perda por lixiviação de potássio, né? São extremamente eficientes nesse caso.
Bom, juntando isso aí, né, que a gente já falou bastante, né, a gente vê que a adubação a lanço em superfície hoje está disseminada pelo país, em grande parte do país se executa essa prática. E o principal benefício é o ganho posterior da velocidade da semeadura, né, depois, mais adiante, principalmente na soja. E aí eu pergunto para vocês, quando que essa prática deve ser utilizada? Não é? Quer dizer, caímos de novo, né? A lanço, erosão, mas quando que essa prática seria ideal? Eu amplio a pergunta, até me pergunto muitas vezes, né? Que a gente vê isso tão disseminado, mas, em teoria, o mecanismo, né, de íon, contato íon-raiz do potássio, a grande parte é de fusão, e possivelmente a gente colocando próximo à raiz, a gente teria ganhos, né? Mas parece que não é isso bem que tem acontecido. Então, se vocês puderem comentar sobre esse sistema todo, a lanço, tudo que a gente está falando aqui, agradeço. Eu diria, só complementando o que você falou, Nelson, grande parte do contato potássio-raiz é por difusão, e grande parte do pessoal que nos assiste não sabe disso, ou que vai nos assistir, né? Então, para a grande maioria do nosso público aí, o potássio tem uma boa mobilidade no solo, né? Vai descer rapidinho, é só dar uma chuvinha ali que ele já vai estar lá nos 20 centímetros. E não vai, né? E difusão é movimento a curta distância, né? Então, eu diria que a adubação a lanço, ela é inevitável do ponto de vista de dose, né? Quando a gente tem que repor as doses que são exportadas aí em alta produtividade, isso facilmente extrapola aí 130, 120 quilos de K2O por hectare. E não dá para pôr isso no suco, né? Principalmente de uma vez, né? Então, parcelado a gente consegue colocar alguma coisa. E eu diria que é uma regra que é viabilizada pela logística, né? Então, enquanto a logística pagar, né, somente Cerrado, né, logística de semeadura operacional fala e fala muito alto e com razão, né, pela escala, pela régua deles, isso não tem volta, né? Mas é uma condição de relevo, é outra condição de clima, né? Se a gente vem aqui para a nossa condição de sul, né, do país, onde a gente tem uma outra escala, um outro módulo, uma outra régua, vamos dizer assim, a adubação avanço, para mim, ela serve para complementar a dose, né? Eu nunca deixei de recomendar colocar um pouco de potássio no suco de semeadura, né? Principalmente em ano que está mais seco, esse potássio faz diferença, né? Claro, você tem que respeitar a dose, por efeito de salinidade, tudo, mas uma parte do potássio sendo localizada no suco, a gente vê em ano que tem falta d'água, a soja sai melhor, né? Ela aguenta mais. Isso a gente via em ensaios que a gente cultivava por efeito residual. E ano que estava mais seco, né, onde você tinha o potássio, o teor de potássio mais alto, perdia menos produtividade. Então, respondia esse teor lá nativo do solo, vamos dizer assim, né. Então, tem essa interação. E, e aí, a aplicação 100% a lanço, eu acho que para a gente aqui é difícil, por mais que tenha se entrado com o MAP, tem chegado uma parte de logística, de operacional aqui também, mas eu acho que a gente ainda tem espaço para trabalhar com um pouco de potássio na base, né? E, aliás, eu diria que o grande problema que a gente viu aqui, pelo menos no norte do Paraná, com deficiência de potássio, foi justamente o pessoal tirar o potássio da base, vir com formulações menos concentradas de potássio, né, 10, 6, né, ou 0, né, então está só com fósforo, e não colocar em cobertura, né, achando que ali solo argiloso, tá tudo bem, né, mas uma hora a conta chega, né, e aí o balanço da adubação, vamos falar lá na frente, acho que é a ferramenta que a gente tem para poder ajustar isso dentro do sistema de produção. Perfeito, Adilson. Eu acho que essa questão
do ponto de vista de fertilidade, não faz sentido nenhum a gente discutir se vale a pena colocar lanço e linha. Com certeza, sempre a linha traz benefícios, né, para a planta. A questão de botar lanço é simplesmente operacional, né? Até, Adilson, essa coisa que a gente vai aprendendo, né, com o tempo, adubação a linha, que causa problema de efeito salino, a dose lá de 100 kg, que depois na faculdade, quando eu estudei, a gente falava em 80, 90, agora tem pessoas falando em 60 ou 40 kg de K2O na linha, como que isso fosse causar um problema de salinidade. O problema nunca foi a dose. Isso a gente tem alguns experimentos aqui no Sul agora, com a adubação a linha, a gente está se dando conta disso. Nunca foi a dose de potássio na linha, mas sim a distância do fertilizante até a semente. De novo, é um problema de mecanização, não é um problema de fertilidade. Estão vendo? Se você colocar 20 kg de potássio junto com a semente, já vai causar problema de salinidade, obviamente. Agora, se tiver 3, 4, 5 centímetros da linha, isso não tem problema nenhum, porque tridimensionalmente, se imaginar lá no solo, onde passa depositando fertilizante, ele fica um tubo de potássio lá, que é um espaço mínimo, né, na lavoura, no volume de solo que vai ser ocupado com essa quantidade de potássio. Quer dizer que ali em solos, um latossolo de Independência, lá na região noroeste, lá com 80% de argila, um solo bem argiloso, a gente chegou a botar 200 kg de K, ou 240 de K2O na linha, sem efeito na adubação linha e lanço, nenhum. Por outro lado, a adubação a lanço é o risco, você está perdendo. Tem que admitir que se a água escoa na superfície da lavoura e você está fazendo adubação a lanço, existe perda. Aí vem a tomar a decisão, que isso é bastante... Aí cada um vai ter que colocar no fio no caderno o que compensa. Compensa a logística ao invés da nossa eficiência baixa de adubação potássica. Fora essa questão, né, Adilson, que você colocou da condição hídrica. Colocar adubação na superfície, se o elemento fica lá nos primeiros centímetros e seca os primeiros centímetros, consequentemente, não tem mais potássio para a planta. A planta não come o potássio, a planta bebe o potássio. Para isso tem que ter água. Se não tem água, não tem nutriente, por mais que os níveis estejam elevados. Eu agora estou lembrando do experimento que nós montamos aqui perto de Londrina, numa área com deficiência de potássio, e o protocolo ali era o seguinte: a gente aplicou 0, 40 e 80 no sulco, né? Era um fatorial, Nelson. Com mais 4 doses em cobertura, 0, 50, 100 e 200 kg por hectare de K2O. Né? Então, teve parcela que a gente chegou até 280 de K2O. Né? E onde a gente colocou 40 e 80 na base, a gente não viu a priori nenhum problema assim de soja sair amarrada, pelo contrário, desenvolveu bem. E ali a soja sem potássio na base, a gente teve só a resposta ao efeito de cobertura. Só que até o R2 por ali, R3, essa soja vinha para trás, vinha quietinha. Chegou lá no final do ciclo do reprodutivo, essa soja vegetou. Eu tenho até foto, né? Se eu achar, eu vou te passar para você pôr aqui. Você via certinho as parcelas lá do protocolo, que tinha aplicação a lanço de potássio, né? Sem nada na base. O que aconteceu para essa soja vegetar lá no final do ciclo? O potássio chegou na raiz, né? Então, essa mobilidade que a gente esperava que acontecesse ali, sei lá, 10 dias, 20 dias depois de aplicar, a gente aplicou no V4, né? Isso foi aparecer para a soja lá no final do ciclo, né? Deixou ela maluca, revegetou toda, começou a soltar vagem, né? Então, eu diria, principalmente em área onde o potássio está baixo, a gente tem que colocar potássio no sulco, né? A gente tem que fazer essa correção, ou essa adubação, né, já dentro de um programa de correção, localizando uma parte do potássio aí, senão, em região que já chove um pouco menos, né, você pode até ter um efeito negativo aí, o deletério da adubação. É muito interessante isso tudo que vocês estão falando, porque eu acho que a gente está aprendendo alguns conceitos muito importantes, que precisamos discutir cada vez mais. Mas tem um conceito que são fontes novas para o mercado, né? Fontes de potássio, algumas nem tão novas, mas alguns que estão hoje, que são ou entrantes no mercado, ou já estão no mercado,
que são os casos dos pós de rocha, que eu chamo a atenção, que já tem uma playlist aqui no canal sobre esse assunto, e a polialita, que também é chamada de polissulfato, não é? Essa sim é mais recente no país. Vocês acham que essas fontes são interessantes para a soja? Ou o KCl é uma fonte já estabelecida e a gente não precisava correr riscos ou gastar mais dinheiro, principalmente com a polialita? Mas olha, Nelson, eu vou dar aqui a minha opinião, meu parecer. Eu acho que qualquer fonte, desde que tenha o potássio solúvel, ela é bem-vinda e vai ter... O caminho do potássio é o mesmo, no final das contas, né? Potássio que está no solo, está na planta, está no oco do mundo, está lá na China, a dinâmica dele é o mesmo elemento químico. Então, se ele vem na forma de sal, de cloreto de potássio, ele vem na forma de polialita, se ele vem na forma de pó de rocha, eu acho ainda que a melhor estratégia é você definir aí a melhor fonte é o custo-benefício, ao meu ver. Você definiu o custo-benefício, o custo do quilograma de K2O que você está sendo adicionado. Sei que fosfato de rocha, até a gente está numa discussão, se não me engano, foi na semana passada aí com o pessoal e dando algumas análises de 1%, chega a alguns pó de rocha, 1% de K2O solúvel em água. Né? Então, cada tonelada teria 10 kg de K2O, 5 toneladas teria 50 kg de K2O. Então, tem que colocar, tem que conseguir quantificar tudo isso, né? Precificar todos os nutrientes que estão sendo fornecidos, não só o potássio, porque às vezes pode ter outros nutrientes também, e aí fazer a melhor escolha. Depois vem outra questão, né? Além do preço do fertilizante, é o quanto que vai custar para aplicar, né? Eu acho que é importantíssimo também definir. E se for algum material que precisa de uma aplicação específica, acaba encarecendo, às vezes, a forma como você está trazendo o elemento para a lavoura. Mas essa é a minha interpretação. Assim, não sou muito conhecedor das formas dos fertilizantes, de fato, assim, Nelson, mas a minha lógica de raciocínio para tomar decisão seria essa, levar em consideração o custo do nutriente, e aí nessas fontes que tem mais que o nutriente, tem que contabilizar também os nutrientes que estão vindo, né, junto, e a questão do custo para aplicação também, que acaba encarecendo, dependendo do tipo de material que a gente vai utilizar. Bem, eu também concordo com o Thales, Nelson. E, bom, você sabe melhor do que ninguém que fertilizante ou nutriente é logística, né? Então, eu acho que quanto mais próximo você tiver de uma fonte de nutriente dessa daí, desde que ela apresente eficiência agronômica, né, tenha teor solúvel que seja viável de colocar, o jogo está valendo, né? Agora, eu acho que vai ser essa questão da viabilidade de concentração e de dose acaba restringindo muito a questão da rochagem às áreas que estão próximas dessas jazidas, né? Eu acho que não tem lógica você começar a transportar isso a longas distâncias, né? Não tem lógica financeira. Então, havendo eficiência agronômica, alguma coisa, a Embrapa está montando um projeto grande para estudar isso agora também, né? E ali o pessoal vai começar a avaliar justamente o potencial de eficiência desses materiais, não só como nutriente, mas também como bioativador, essas coisas aí mais integradas no solo, né? Então eu penso nesse sentido, né? Não dá para deixar de lado se tiver um potencial de liberação de nutrientes que seja economicamente viável. Mas isso vale também para não só para a polialita, que é um fertilizante interessante por ser multinutriente, baixa solubilidade, então acho que ela teria um posicionamento mais específico aí em algumas condições que compensaria o investimento, né? Mas também para fertilizante orgânico, né? Então aqui no Norte do Paraná, lá no Oeste do Paraná também, a gente tem um polo avícola muito grande, né? E a gente tem vistas aí em áreas que a gente começa a usar um pouco mais esse fertilizante orgânico, você pode reduzir a dose do mineral, né? Então tudo isso vai da fonte que você tem disponível. Acho que a gente vai, com o tempo, começar a criar critério, a avaliar um pouco melhor, né, e ter condições de recomendar isso numa visão mais integrada junto com os fertilizantes minerais, né.
Então, acho que meu alinhamento vai nesse sentido. Se tiver nutriente, né, que pode ser disponibilizado dentro de um ciclo de cultivo aí, de um sistema de produção, e isso é economicamente viável, né, eu acho que está no jogo. E aí vamos para a última pergunta, que é sobre adubação foliar com potássio. Hoje, né, eu diria que existem N fertilizantes foliares, alguns têm pouco de potássio e tal. Será que isso é eficiente? Será que vale a pena investir em adubação foliar com potássio, no caso da soja? Vou começar também, Thales. É um tema, você pegou dois temas bons aí, Nelson. Vamos lá. É um tema difícil, porque a gente ainda não tem muito critério para se recomendar adubação foliar, né? A gente lá na Embrapa, lá eu, César, Fábio, nós desenvolvemos uma metodologia lá de análise ligeira de potássio, teste K lá, que a gente consegue extrair o potássio na lavoura, né? Com esses equipamentos que tem hoje portáteis, o potássio sai com água, né? Então ele é um nutriente que permitiu, né, a gente refinar um pouco esse diagnóstico e identificar algumas condições, na verdade, uma condição onde pode existir uma maior probabilidade de resposta à aplicação do potássio foliar, que é ali margeando a forma oculta, ali, onde a soja está sentindo a deficiência, né, metabólica, mas ainda não externou sintoma, né. Então, ali, a gente até teve ganhos de produtividade com o fornecimento de potássio, né, porque eram pequenas doses e resolveu mais ou menos ali o problema. Áreas com deficiência, a adubação foliar não faz efeito nenhum, que a gente aplica ali 2, 3 quilos por hectare de potássio só. Em áreas que estavam com teores adequados, né, na folha e no solo, também não deu diferença nenhuma, né. Então, a gente já avaliou lá em Ponta Grossa, assim, com alto teto produtivo, a aplicação foliar em 2 vezes, R3, R5 de potássio, tentando pegar aquela recomendação que o pessoal faz para melhorar peso de grão, enchimento ponteiro, não deu diferença nenhuma, né. Eu acho que, como via de regra, os solos têm teores adequados, eu eu diria que, via de regra, também a adubação foliar de potássio não traz ganhos, né? Eu acho que tem muito, muito mais mercado do que experimentação agronômica aí, né? Eu acho que a resposta tá bem completa. Eu faço das minhas palavras as tuas, Adilson. Eu não, a única chance de você ter alguma resposta de adubação potássica ou qualquer nutriente na folhária ali para soja, que é um ciclo curto, é se você não tem o fornecimento adequado via solo. Então, não há necessidade, especialmente por elemento aí, por potássio, né, de pensar em adubação foliar, sendo que a grande demanda absorve uma grande quantidade, né, do elemento via solo, né, que sendo fornecido via adubação, o que está presente no solo já é suficiente para atingir alta produtividade, né. Aí tem os exemplos aí que o Adilson já deu. Eu confesso, nunca trabalhei com adubação de potássica foliar. Para mim é até um tema que novo. Os primeiros dados aí que o Adilson está compartilhando, eu acho que são suficientes para responder essa pergunta. Eu quero agradecer em meu nome, em nome de todos que assistem o canal Adubos e Adubações, a vocês dois pelas informações extremamente relevantes. Eu acho que vai ajudar não só a produtores agrônomos, mas também a jovens pesquisadores, né? Porque, de novo, né, como a gente vê, a ciência não tem limite e nós sempre estamos buscando e renovando os conhecimentos e aprendendo para avançar. Então, eu gostaria de vocês, Thales e Adilson, de alguns comentários finais, o que vocês gostariam de acrescentar? Qualquer coisa que vocês achem que faltou nessa entrevista, que vocês podem acrescentar ao tema. A gente falou de perda de potássio no sistema de produção, né? A gente discutiu um pouco isso hoje. E eu diria que a gente tem uma perda boa no sistema de produção, que é a exportação do nutriente com os grãos, né? Então, isso
é diretamente proporcional, né, à produtividade do sistema. Então, à medida, eu falo que é o problema bom que os melhoristas trouxeram para a gente, trazem para a gente, né? À medida que se eleva o patamar produtivo, a gente também eleva a exportação, a remoção de nutrientes da lavoura. Né? Então, é fundamental que se comece a monitorar as saídas aí pelos cálculos de balanço, né? Quanto está sendo retirado, quanto que está sendo aplicado, se isso tem ficado no azul ou não, né? Porque grande parte dos problemas que nós encontramos com o potássio se devem, né, a históricos de adubação potássica no vermelho, né? Ou seja, se exportando mais do que se aplicando. E isso leva, consequentemente, à redução da fertilidade do solo, e depois corrigir, você já vai ter que aplicar doses muito maiores, então é muito mais sensato e lógico você ir mantendo o seu solo ali em condições de fertilidade adequada, repondo o que está sendo exportado, mais a eficiência do nutriente ali no sistema, que não é baixa para potássio, né? A gente estima ali pelo menos no 90% por aí, né, no sistema bem manejado, e isso faz com que você mantenha o solo produtivo, né? Então, eu acho que o balanço da adubação, né, ou a exportação, acaba sendo um parâmetro que nós vamos ter que cada vez mais levar em consideração aí nos nossos cálculos de adubação, né? E no mais, Nelson, finalizando aí, já para encerrar minha parte aqui, né, eu agradeço mais uma vez a oportunidade. É sempre um prazer falar da nossa área, né, falar para você. Você é uma pessoa que eu admiro bastante. Conheço há uns 20 anos, né, desde a época que eu era aluno da agronomia, tá? Conheço o Nelson, e, vixe, da Trevo, e é um prazer de verdade estar aqui sempre, né, discutindo, conversando com o Thales, que é outra pessoa que eu gosto muito também, e fico à disposição aí para qualquer convite, é só demandar, você sabe que você tem espaço aberto aqui com a gente sempre. Um abraço. Perfeito. Eu acho que esse comentário final aí do Adilson é muito pertinente. Eu lembro da primeira vez que eu escutei até o Adilson mostrando um gráfico lá da adubação de correção e manutenção. A gente sempre tem aquela ideia do potássio, que a adubação de correção é mais pesada, mas no final das contas, os sistemas que têm alta produtividade, a gente fala de adubação potássica muito maior para manter a produtividade daquele sistema que está exportando no grão do que de fato seria gasto para corrigir, para chegar num nível de suficiência no solo. Então, a gente acerta, hoje, nesses solos que já foram corrigidos, a gente se acerta muito mais tentando estimar o quanto que foi exportado no grão do que, de fato, às vezes, fazendo monitoramento via análise de solo. Isso é possível, né? Porque o grande componente de saída do sistema é o grão, é a produção de soja. Né? Imagina aí, tem um solo, até um solo com nível médio aqui no Rio Grande do Sul, a correção, se não me engano, é 60 ou 80 kg K2O. A soja, produzindo 6 toneladas, vai exportar vezes 25, 150 kg de K2O. Dá quase 3 vezes mais potássio para manter a produção da soja que para corrigir o solo. Então, acho que essa ideia do balanço, né, do Adilson aí, ela é uma ferramenta muito importante quando a gente busca manejar potássio no solo. E, enfim, agradecer aí de novo o convite, Nelson, e poder estar discutindo potássio com o Adilson, é alguém que a gente está sempre tentando, né, acompanhar os trabalhos que tem realizado lá na Embrapa. Um convite desses a gente não pode recusar nunca, né? Quando a gente recebe convite de quem gosta de futebol para falar sobre futebol, a mesma coisa aqui nós, né? Falando sobre potássio, com quem gosta de potássio, quem gosta de fertilidade. O assunto não se esgota. Infelizmente, a gente não pode também ficar aqui eternamente falando do potássio nesse encontro, mas que fique, né, aí uma deixa para um próximo evento, para uma próxima conversa, porque a gente está sempre se atualizando e trocando experiência, trocando conhecimento com vocês. Tá? Muito obrigado pelo convite mais uma vez, Nelson. Eu quero agradecer demais vocês, só lembrando uma coisa que o Adilson falou sobre o balanço, que no site do NPCT você tem uma ferramenta para calcular o balanço de nutrientes. É um site espetacular, com muitas informações, do nosso amigo, né, Luiz Inácio Pronov, que é orientador
na época que nós nos conhecemos, do Adilson, e que também no canal tem uma entrevista com o Dr. Eros sobre o que é balanço de nutrientes e que complementa muito o que foi dito aqui. Eu agradeço demais a vocês. Em meu nome, eu apenas sou um passador de informações atualmente, né, que faço entrevista com pessoas, ótimas pessoas, que nem vocês dois, que eu também gosto muito, e técnicos fantásticos, né, e a gente, que já está uma idade bem mais avançada, fica tranquilo, assim, que a coisa, né, a nossa geração, que alguns já estão se indo, mas que a fertilidade do solo está em mãos fantásticas, né, como vocês dois. Então, muito obrigado e grande abraço. Obrigado, Nelson. Até a próxima.